Olá para você que está com a ON TV, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse que é o nosso canal de comunicação semanal, onde a gente repercute sempre os fatos do território dos Carnaubais, sem esquecer, claro, do Piauí e do Brasil. E hoje é dia do nosso quadro Saúde em Dia, quando a gente recebe sempre um profissional do Hospital Luiz Castelo Branco para a gente trazer informações e também prestação de serviço para o nosso telespectador. Hoje a gente conversa sobre problemas no joelho, é um problema muito recorrente, principalmente em idosos. Para falar sobre esse tema, a gente está recebendo o Dr. Rafael Bona, que é médico, ortopedista, especialista em joelho lá do Hospital Luiz Castelo Branco. Dr. Rafael, muito obrigado pela presença, por aceitar o nosso convite para estar aqui. Muito bom dia, meu amigo Otávio, bom dia, telespectadores. A gente tem muita honra e uma satisfação em participar do seu programa e fazer esse serviço de informação para a sociedade. Para quem está nos acompanhando agora, quem é o Dr. Rafael Bona? Bom, não nasci em Campo Maior, mas tenho raízes familiares aqui. O Bona é dos Bonas de Campo Maior. Exatamente. Ando aqui desde criança, sempre trazido pelo meu pai. E assim eu fui crescendo. Fiz medicina na Universidade Federal do Piauí. Depois fiz graduação em ortopedia e traumatologia no serviço de ortopedia do Hospital Municipal Miguel Couto, no Rio de Janeiro, serviço do professor Nova Monteiro. E fiz a prova de título da Sociedade Brasileira, graças a Deus conseguimos êxito. E depois fizemos uma subespecialização em cirurgia de joelho no ITORC, que é o Instituto de Traumatortopedia do professor Romeu Krause, em Recife. E hoje atua em Campo Maior E Teresina. Como é que está o serviço de ortopedia lá do Hospital Luiz Castelo Branco? Bom, o serviço de ortopedia do Hospital Luiz Castelo Branco está funcionando com alguns subespecialistas, com especialização em cirurgia do joelho, em cirurgia do ombro, né, e cirurgia da coluna, tá? Então, é um hospital que hoje você não precisa se deslocar para Teresina, porque os profissionais têm qualificação e não devem nada a nenhum profissional de Teresina. Tudo que se precisar na área de ortopedia você encontra aqui. Exato. No Hospital Luiz Castelo Branco. A grande maioria das coisas, sim. Porque hoje a gente tem também lá no hospital um parque tecnológico, um serviço de raio-x, um serviço de ultrassom, um serviço de tomografia, né? Então a gente fica devendo só a ressonância, que ainda não tem, mas em futuro breve terá. Doutor Rafael, para começo de conversa, quais são as principais queixas que chegam ao consultório quando o assunto é relacionado à dor no joelho? Otávio, essa sua pergunta, ela precisa ser assim estratificada porque cada faixa etária, cada perfil de ocupação do paciente, ele traz uma queixa diferente, né? E, por exemplo, paciente mulher, idosa, geralmente tem uma queixa relacionada mais a lesões degenerativas do joelho, né? São as artroses, que é o mais comum, o mais frequente. Já no paciente jovem, um paciente com perfil que tem uma atividade física diária, né? As lesões são mais comuns, as lesões traumáticas, né? As lesões meniscais, as lesões ligamentares, né? As condropatias, que são as lesões da cartilagem, que hoje é uma patologia extremamente frequente no consultório. Essa faixa etária, você citou idosos, mas nós temos também, hoje, muito em alta, as pessoas fazendo atividade física, né? Seja idoso, seja uma pessoa mais jovem, que tem que ver no seu dia a dia essa necessidade de fazer alguma atividade física. Chega muitos casos relacionados atividade física, ali uma atividade mal feita. Isso aí é um fator importante, porque a atividade física ela deve ser sempre acompanhada por um profissional de educação física, que é a pessoa capacitada para orientar o paciente. E muitas vezes o exercício físico inadequado
é responsável por muitas lesões. Lesões de naturezas várias, né? Principalmente lesões musculares, principalmente lesões da coluna, né? Então, isso o exercício físico sem orientação é uma coisa preocupante. É possível a gente traçar aqui alguns cuidados que a pessoa que faz atividade física deve ter, em especial com o joelho? Sim, do ponto de vista, de forma geral, o que você precisa para ter uma atividade física regular, saudável, basicamente seria um alongamento muscular antes e depois da atividade, né? E ter a noção de que você não vai começar a fazer uma atividade física com o desempenho de um atleta profissional, né? A atividade física, ela passa por um fortalecimento muscular, tendinoso, né? Que é isso, não, você não adquire esse preparo da noite para o dia. Então, isso precisa de um programa de condicionamento para que a pessoa possa exigir do seu corpo aquela atividade física que precisa, tá? Então, isso é um processo, tá? O condicionamento físico, tendinoso, sob orientação para evitar lesões. Se tratando de idosos, você falou que grande parte dessa demanda vem de idosos. Quais são os principais problemas observados nessa faixa etária? Principalmente a mulher, ela sofre mais com as lesões degenerativas do joelho, né? Então, é muito frequente naquele paciente acima de 60 anos ele apresentar queixas relacionadas a doenças degenerativas, principalmente a gonartrose, né? Que é a artrose do joelho. Como é que essa artrose ela vai se formando ao longo do tempo? E aí eu já aproveito para perguntar quais são os cuidados que a gente deve ter até para evitar chegar a esse estágio. A formação da artrose, ela vem do próprio envelhecimento, né? À medida que você vai ficando mais velho, você vai, consequentemente, aumentando essas lesões degenerativas, né? E aí vem a artrose, tem graus variados e, dependendo do grau que você pega esse paciente, você vai aplicar um tratamento diferente, né? Os tratamentos variam desde anti-inflamatório, colágeno, fisioterapia, aí num estágio muito inicial ou num estágio já muito final, você pode lançar mão das viscosuplementações, né, que são as aplicações intraarticulares de ácido hialurônico, que tem algumas propriedades que vão proteger esse joelho por mais algum tempo. E chegando até numa fase final, que é a fase onde aquela articulação já está completamente degenerada, que você não tem mais opção terapêutica conservadora. E aí você tem que lançar mão das artroplastias do joelho, das próteses de joelho. É o que a gente chama de cirurgia? Sim, cirurgia sim. E os cuidados, doutor Rafael, que a gente deve ter ao longo da vida para evitar chegar nesse estágio, ou é inevitável chegar a esse ponto? Tem pessoas que são mais propensas ao desenvolvimento da artrose que outras, né? Uma das causas principais é o perfil do paciente, que se ele fez muita atividade ou pouca atividade durante a vida. Geralmente, quanto mais você usa, quanto mais atividade física intensa, você tende a desgastar mais o joelho do que aquele que não pratica uma atividade vigorosa, por exemplo, tá? Um fator importante também é o eixo mecânico, né? A mulher tende a ter um joelho mais valgo do que o homem. Então, esse eixo um pouco mais valgo na mulher em relação ao homem faz com que ela tenha uma maior incidência da doença em relação ao sexo masculino. Se tratando, voltando um pouquinho para o esporte, a gente tem muitos amigos que estão um pouquinho acima do peso, muitos deles até com a idade já avançada, e resolvem entrar no futebol, né? Tirar um dia da semana ali, sob a alegação de ver os amigos, aquela parte mais descontraída. Quais são os perigos que moram aí? E aí a gente observa que a grande maioria das lesões são lesões no joelho. O que a gente poderia dizer para uma pessoa que está acima do peso, que já está com a idade avançada, mas quer praticar um futebol?
A atividade física, ela precisa ser regular, né? Então, aquela prática esportiva uma vez por semana, ela não é saudável, tá? Você tem que praticar uma atividade física pelo menos 3 vezes por semana, tendo os cuidados de alongamento, né, muscular, antes e depois. E é basicamente isso, né? Mas não existe assim um cuidado específico para a prática esportiva. A gente sabe que os esportes de contato, né, eles têm mais propensão às lesões, principalmente as lesões ligamentares e as lesões meniscais e as fraturas que eventualmente a gente observa. Vamos falar de tratamento, doutor Rafael? Você já falou, já deu uma pincelada, né? Alguns que são utilizados, mas hoje a gente tem um avanço da medicina no que se diz respeito às próteses, né? Quais são os casos que essa dor no joelho deve preocupar e levar o paciente a buscar um especialista, e quais são os casos que são indicados à cirurgia? Você tem que procurar um especialista no momento que você tiver um sintoma, né? Por exemplo, se você tá com dor, né? A dor é um sinal de alarme. Se você está com dor, tem alguma coisa que está errado, né? E com relação à artrose, que você falou, com relação à indicação de cirurgia, existe uma classificação chamada classificação de Albar. A partir de um determinado grau dessa classificação, você tem a indicação da artroplastia. E essa classificação, ela se baseia no grau de degeneração dos compartimentos do joelho. E no joelho nós temos 3 compartimentos: compartimento femorotibial medial, compartimento femorotibial lateral e o compartimento femoropatelar. Então, dependendo de como esse joelho se encaixar nessa classificação, dependendo da resposta também do paciente ao tratamento conservador, você tem a indicação da cirurgia ou não. Falando dos avanços, nós temos a medicina regenerativa que está avançando. O que nós temos de mais novo no mundo no que se diz respeito a esse avanço da medicina nessa área? A grande discussão no momento trata a respeito disso, né? Você tem a aplicação de várias drogas, tipo os colágenos, né, que são os ácidos hialurônicos, são as suplementações. Hoje é o que tem de realmente de mais fácil aplicação e de que você pode aplicar um maior número de pessoas. Mas existem outras indicações, como o PRP, em que você centrifuga o sangue do paciente, pega uma parte daquele sangue centrifugado e injeta no joelho desse paciente ou em qualquer outra articulação, e isso também produz uma proteção, estimula aquele joelho, aquela articulação a desenvolver, a formar mais fatores de proteção a essa articulação. Doutor Rafael, nós selecionamos aqui 3 mitos e verdades que são muito comuns no nosso dia a dia, para você explicar aqui para a gente um pouquinho se trata de fato de uma informação verdadeira ou se é um mito que vem se passando de geração em geração na sociedade. Por exemplo, estalar o joelho é um sinal de problema nessa articulação? Assim, estalo sem dor não tem significado clínico, tá? O estalo, se ele vem acompanhado de dor, principalmente na face anterior do joelho, aí é um sinal de preocupação. Mas se for só o estalo isoladamente, não é para você levar em consideração. Agora, cortando aqui um pouquinho dos nossos mitos e verdades, nós temos algo muito comum que acontece na nossa sociedade, principalmente nesse período chuvoso. O tempo fechou, tem gente que já começa a relatar dores no joelho. É algo significativo? O frio, na verdade, ele é um gatilho para despertar dor articular. Isso é verdade, isso não é mito, não. Então, fechou o tempo, sentia dor no joelho. Baixou a temperatura, a tendência é as pessoas mais propensas terem dor. Agachamento prejudica o joelho? Principalmente o agachamento livre, com peso, pode ser prejudicial. Porque quando você faz esse movimento de flexão do joelho,
você coloca aproximadamente 6 vezes o seu peso na articulação patelofemoral. Então, isso é um fator que pode desgastar bem o joelho. Tem gente que, quando sente dor no joelho, corre e usa uma joelheira. Jogador de futebol também. É muito comum a gente ver pessoas utilizando. Resolve o problema? Depende. Dependendo da patologia. Por exemplo, se você tiver uma instabilidade patelofemoral, em que aquela patela tende a sair para a lateral do joelho, a joelheira pode ser uma órtese que vai evitar aquilo, né? Então, nesse aspecto, ela é indicada, mas assim, para evitar que a luxação aconteça. Mas ela não deve ser usada como tratamento para aquela patologia, tá? Nas outras lesões, não tem muita relevância, né? Por exemplo, para lesões meniscais, para lesões ligamentares, ela pode até lhe dar uma sensação de conforto, mas ela não é indicada como terapêutica. E aqui a gente entra numa fase muito sensível, que é a questão do tratamento. Muita gente reluta em ir ao especialista, e aí vai na internet ou conversa com alguém que tem problema no joelho, acaba tomando uma medicação ou outra. Qual é a importância dessa medicação estar sob uma orientação médica, doutor Rafael? É fundamental, né? Porque o que se percebe muito na internet, tem muita coisa séria, mas tem muita coisa que não tem fundamentação, né? Então, é isso que a gente chama de Dr. Google, né? Então, essa orientação ela tem que partir de um profissional de saúde qualificado, né? Para que você tenha êxito no seu tratamento. Para finalizar, qual é as noções gerais que a gente pode deixar para o nosso telespectador para chegar a uma idade mais avançada com a saúde do joelho ok? Importante, motivo de grande preocupação das sociedades hoje é a perda de massa muscular com a chegada de mais idade, né? Então, é fundamental você evitar essa sarcopenia com atividade física regular, com orientação e entender que a virtude está no meio. Tanto é ruim aquele paciente de alta performance, porque o esporte de alta performance vem associado, logicamente, com lesões. E também o sedentarismo da mesma forma, né? Então, você deve praticar atividade física buscando a saúde. E, geralmente, uma atividade física regular, moderada, né? Que pode lhe trazer benefício e mais longevidade. Uma caminhada no entorno do açude diariamente. Isso aí é fundamental. Isso aí ajuda a saúde, ajuda a vista, né? Relaxa, é bom demais. Doutor Rafael, muito obrigado pela presença, excelente entrevista, está aqui o espaço aberto, certamente a gente vai conversar outras vezes também. Na hora, tá. A gente é que agradece, o Hospital Luiz Castelo Branco está de portas abertas para a sociedade campo-maiorense e estamos lá para ajudar e prestar os esclarecimentos que a população precisar. A gente também agradece o espaço, queria lhe agradecer e dizer que sempre que você precisar, a gente está aqui para voltar. Dr. Rafael Bona, médico ortopedista, especialista em joelho lá do Hospital Luiz Castelo Branco. Você assiste a nossa entrevista ou as nossas entrevistas sempre completas lá no YouTube e também os cortes nas redes sociais. Nos acompanhe sempre, a gente se vê. Até a próxima.